costumo dizer o quê? Que 50% do resultado que tu vai ter vai depender do profissional que tu vai escolher, mas 50% vai depender da tua disciplina no pós-operatório. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Acredito que muitas pessoas estão chegando pelo tema do vídeo, então ainda não me conhecem. O meu nome é Lídia, eu tenho 27 anos, estou gestante e vocês podem me conhecer um pouquinho mais lá no Instagram. É LídiaSimão096, eu vou deixar passando aí na frente. E no vídeo de hoje eu vou fazer o relato da minha cirurgia refrativa de correção de grau. Em julho do ano passado eu realizei a minha cirurgia. Eu tinha 6 graus de hipermetropia no olho esquerdo e 4 graus também de hipermetropia no olho direito e um pouquinho de astigmatismo em ambos, tá? Antes de fazer a minha cirurgia eu procurei muitos vídeos como esse e depois o pós-operatório também. Então eu acredito que ele vai ser muito útil para muitas pessoas que pensam em fazer cirurgia, que têm medo ou que fizeram e estão nesse processo aí. Esse vídeo está bem completo, vai ter valores, vai ter tudo certinho. Todas as dúvidas que vocês me perguntaram lá no Instagram também eu trouxe para esse vídeo. Gostaria de frisar que cada corpo reage de uma forma, cada olho reage de uma forma, e eu tô passando aqui a minha experiência, tá bom? Então pode ser que contigo seja mais tranquilo ou que tu tenha alguns problemas a mais, mas eu acho importante dividir com vocês essa experiência. Eu esperei um ano e um mês para gravar esse vídeo, porque eu realmente queria ver como que os meus olhinhos iam se comportar nesse período para passar uma informação mais correta para vocês. Vamos começar pelo começo, né? Pela parte ali do pré-operatório. É muito importante tu procurar um profissional capacitado, uma clínica que tu te sinta segura. De preferência um profissional que tu já conheça, ou que tu conheça alguém que fez cirurgia com ele. Enfim, busca esse tipo de informação para não te jogar no primeiro que aparecer. Eu fui na primeira consulta, eu já conhecia a médica, já tinha ido nela algumas vezes, mas já fazia alguns anos, né, que eu tinha trocado de oftalmo. Fui nela, não tinha certeza que eu queria fazer a cirurgia, mas eu queria ouvir dela como é que era, toda essa função. E saí do consultório convencida a fazer. Ela me deixou totalmente segura, me mostrou os prós e os contras. E me pediu alguns exames. Antes de fazer a cirurgia, tu vai fazer diversos exames, tá? Porque não é todo mundo que pode fazer e não é todo mundo que vale a pena fazer, porque algumas pessoas vai diminuir um pouquinho o grau, então não compensa. Foram mais ou menos uns 5 exames, né? Eles aparecem a curvatura do teu olho, se tem capacidade, né, para fazer cirurgia, o quanto se pode mexer. Todos os exames, consultas e a própria cirurgia foi feita na mesma clínica. É uma clínica bem conhecida na cidade onde eu morava. A partir desses exames, a médica avaliou o meu caso, disse que era possível fazer a cirurgia e também me falou qual era o método mais assertivo no meu caso, que no meu caso foi PRK. Existem 2 opções para se fazer, ou PRK ou LASIK. Falando grosseiramente para vocês, falando de uma forma bem simples para que todo mundo possa entender, o PRK é feito tipo uma raspagem no teu olho, enquanto o LASIK é feito um cortezinho para fazer a cirurgia. Todos os dois são bem seguros, mas dependendo do teu grau, dependendo do teu olho, o médico vai dizer qual é o método correto para ti. No meu caso, não era possível fazer a correção de 100% do grau, tá? Então, desde a segunda consulta, quando eu resolvi realmente marcar a cirurgia, eu já estava ciente de que eu iria ficar com um grau residual. A partir dos exames que ela fez, ela me deu ali uma possibilidade, né, uma probabilidade de melhora, no caso. Ela me falou que provavelmente meu olho esquerdo diminuiria de 6 para 3 graus e o direito de 4 para 2. Então, eu ia ter uma melhora de 50%. Como era um grau bem elevado, né, gente, pra mim super compensou, super valeu a pena, porque diminuir a metade já me deixaria bem mais livre, com uma qualidade de vida muito melhor. Quais os cuidados que ela me pediu nesse pré-operatório? 24 horas antes da cirurgia, eu não podia usar nada com perfume, antitranspirante, perfume, hidratante, sabonete com perfume, nada. Shampoo e condicionador só neutro, que eu deveria seguir usando esse tipo de shampoo até completar um mês da cirurgia. Precisaria tirar a aliança também no dia da cirurgia. Jejum total de água e comida por 1 hora antes da cirurgia. E também tomar um analgésico 1 hora antes. E ir acompanhada para a cirurgia, né? Fiz tudo certinho, cheguei na hora marcada, mas ela teve um atraso que, se eu não me engano, foi de 2 horas, 2 horas e meia para minha cirurgia, o que me deixou bem ansiosa, porque eu cheguei bem tranquila, assim, mas na
numa sala de espera, com aquela roupa cirúrgica, com touquinha, porque é tudo certinho assim, então a gente vão colocar touquinha, a roupa cirúrgica, tudo. E aguardando também ali com as pessoas, né, que também iam fazer a cirurgia, acabou que eu fiquei bem ansiosa. Eu fui a penúltima, então demorou bastante. Algumas pessoas saíram super de boa, outras saíam, né, com a mão no olho, meio que gemendo e tal, e aí vai te apavorando. Mas a gente deve permanecer tranquilo, porque cada caso é um caso, não é porque alguém saiu apavorado ali que tu vai sofrer alguma coisa também. Na sala de cirurgia estava a minha médica e 2 enfermeiras, tá? Uma equipe maravilhosa, 0 defeitos. Durante todo o tempo eles conversavam comigo, tentando me distrair, tentando me acalmar. Eu fiquei numa cadeira, tipo aquelas cadeiras de dentista, sabe? Que ficam bem reclinadinhas. Aí ela coloca aquele monte de aparelho na tua volta, né, que tem umas luzes bem fortes assim, e começa o processo de cirurgia. A primeira coisa que ela fez foi higienizar todo o meu rosto, então ela passou algum produtinho ali, tipo um alquinho, alguma coisa do tipo, e foi me explicando tudo o que ia fazendo no decorrer da cirurgia, o que me deixou super mais tranquila, porque eu sabia exatamente o que estava acontecendo comigo. Eu não fiz as 2 cirurgias no mesmo dia, eu fiz primeiro o olho esquerdo, esperei recuperar um pouquinho e fiz no direito. Lá na minha cidade, dificilmente eles fazem os 2 no mesmo dia, a não ser que tu tenha algum problema do tipo umas férias muito curtas, ou tu precisa viajar, alguma coisa assim. Mas fora isso, é feito sempre um olho, espera recuperar, faz o outro. Por recomendação dela, eu comecei pelo que tinha um grau maior, né, o olho esquerdo. Então ela tapou o meu olho direito, né? E aí no olho esquerdo eles colocam um ganchinho que faz o teu olho ficar aberto na marra. Algumas pessoas relatam que aquele ganchinho dói, incomoda e tal, eu não senti nada. Eu acho que é importante nesse momento tu ficar com o teu olho relaxado, porque se tu começar a forçar ele para tentar fechar, talvez o equipamento realmente te machuque. Então eu fiquei super relaxada. A impressão que dá é que teu olho pisca, como o outro fica livre, né, e tu acaba piscando com o outro, a sensação que tu tem é que aquele que tá aberto tá piscando também, então é bem estranho. Um pouquinho desconfortável, mas zero dor. A anestesia foi 100% colírio, então não existe agulha. Esse é o medo que eu tinha, né, de ver a agulha entrando no meu olho, porque algumas cirurgias são feitas assim. Hoje eu não sei se ainda existe isso, mas eu vi alguns vídeos que era assim, então eu fiquei com medo. Mas não, é aplicado o anestésico somente em colírio mesmo. Ela aplicou umas 3 gotinhas mais ou menos no meu olho esquerdo, né? E ele já ficou bem anestesiado, foi só o que precisou realmente até o final da cirurgia. E aí eles começam um processo de raspagem. Como que é feito? Sabe um taco de golfe? É tipo um aparelhinho parecido com um taco de golfe ou parecido com curvex de cílios, sabe? É um aparelho assim, parecido. E aí ele fica raspando no teu olho, tu vê todo aquele processo, né? Porque tu tá com o teu olho aberto. E aí ela ficou perguntando se eu tava sentindo alguma coisa. E aí quando começa a sentir uma cosquinha, ela pinga de novo o colírio, tá? Tu não pode sentir absolutamente nada. Nesse olho esquerdo eu não senti, ela só anestesiou no início e eu não senti mais nada. No direito, quando eu fiz, que eu voltei, né, que foi outro dia, não pegou anestesia tão fácil. Então ela pegou, acho que, sei lá, umas 5, 6 gotas ali no início, então era muito colírio, sabe? E durante a cirurgia eu ia sentindo a cosquinha, ia falando pra ela e ela ia pingando mais. Então eu acredito que nesse aqui foram umas 3 gotinhas, 3, 4. E no direito foi umas 12, eu acho, gotas, 10, 12 gotas até o final da cirurgia. Então foi uma diferença bem grande. Mas o importante é tu não sentir dor, né? Então o colírio ele vai te anestesiar. Beleza, a parte da raspagem tá sendo feita, o barulho que tu escuta é tipo quando tu tá limpando o vidro, sabe? Que dá aquela ringida assim, é o barulhinho que tu escuta dentro do teu olho. Então é incômodo, gente. É bem incômodo durante a cirurgia, mas não é dolorido. Após esse processo de raspagem é que vai funcionar o laser. Aí ela me pediu para me concentrar bastante, né, na luz vermelha do laser, que era isso que ia fazer, né, funcionar o laser. E aí a gente fica olhando, eu não tenho muita noção de quanto tempo fica ali com o laser realmente funcionando, mas acredito que no máximo 1 minuto, 1 minuto e meio, tu perde um pouco a noção, né, do tempo. Mas é mais ou menos isso. O que acontece nesse momento do laser? Eu fiquei um pouco estressada porque dependia de mim, né, então eu precisava ficar focada ali, então te dá um pouco de medo de tu não olhar pro lugar certo, enfim. O
laser vai funcionando e ele vai aquecendo o teu olho, aquecendo mesmo, tu sente bem quente o teu olho e tu começa a sentir cheiro de pele queimada. Esse momento para mim foi mais tenso nos dois olhos. Mesmo outro, eu já estava esperando que isso fosse acontecer, mas é uma situação meio desesperadora. Tu sente um cheiro muito forte de carne mesmo, de pele queimada e aquele calor no teu olho. Aí tu te pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Enquanto o laser está funcionando também, a tua visão ficou oscilando. Tu consegue ver, aí daqui a pouco tu não consegue ver mais. Então realmente é um momento que te apavora. Dura ali aquele 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, não sei ao certo quanto que é, mas é um pouquinho de pavor, né? Porque quando tu tá sentindo desconforto, os minutos parecem que são mais do que realmente são. Finalizou o tempo do laser, acabou, o teu olho vai começando a esfriar. Eles pingam algumas gotinhas de alguma outra coisa que eu não sei, alguma medicação, sei lá, e aí ele já começa a voltar à temperatura normal, tu vai sentindo que ele vai gelando de novo, e ela mesma aplica uma lente de contato que é o curativo. Aí ela manda tu olhar pra cima, tu olhar pra baixo, olhar pro lado, tá encaixando o curativo. Esse momento também é um pouquinho tenso, assim, tu sente um desconforto, mas não chega a ser dor. Essa foi a minha experiência durante a cirurgia do olho esquerdo. No olho direito foi um pouquinho diferente, porque eu senti bastante desconforto durante toda a cirurgia, não é uma dor absurda, mas eu não fiquei 100% anestesiada durante o processo. Então eu sentia muito ela mexendo ali, sentia a raspagem e tinha que ficar pedindo colírio. Então foi bem angustiante, sabe? Porque eu no outro não tinha sentido nada, eu fui super tranquila achando que também não ia sentir, e eu senti. Não é uma dor absurda que tu vai chorar, que tu vai te desesperar, que tu vai te arrepender de estar ali, mas é um pouco desconfortante. Saindo dali da cirurgia, ela já me deu um óculos, que é um óculos todo preto. Se eu tiver a foto eu vou deixar aí pra vocês. É bem escuro, né? E eu tinha que me manter com esse óculos o tempo inteiro e permanecer com o olho fechado o máximo de tempo possível. Aí todo mundo fala, tu já sai enxergando da cirurgia. E tu realmente sai enxergando da cirurgia, mas é muito pouco. O meu olho não estava mexido, né? O olho direito não estava mexido, então eu estava enxergando. É o normal que eu enxergava com ele sem o óculos, que não era grande coisa. Mas o esquerdo, ele estava ali machucado, então tu não sai com uma visão perfeita, tu sai com a visão que tu tinha antes de fazer a cirurgia para pior, porque o teu olho está machucado, está em processo. Depois de 1 hora da cirurgia já começa a função dos colírios. Eu sei que muitas pessoas não usam tantos colírios, no meu caso eu usei muito colírio, eu gastei bastante com colírio. Eu vou deixar também a foto passando aí na frente de todos os frascos vazios que eu usei. E eu aconselho vocês o quê? Tenham alguém para ajudar vocês, marido, namorado, mãe, amigo, alguém, tá? Principalmente nessas 24 horas. Por quê? Se o médico de vocês indicar para vocês a mesma coisa que indicou para mim, é muito colírio, gente, muito colírio. Vou dar um exemplo para vocês, durante a madrugada, né? São muitos colírios, eram 4, uns colocados de 4 em 4 horas, outros de 2 em 2 e outro de 1 em 1. Então, à meia-noite eu colocava o colírio, tinha que dar um intervalo de 5 minutos entre um e outro. Então, meia-noite eu colocava um, meia-noite 5 o outro, meia-noite 10 o outro, meia-noite 15 o outro. À 1 da manhã eu colocava mais um colírio, às 2 de novo, 2 e 5, 2 e 10, 2 e 15, às 3 de novo e por aí vai, durante todas as primeiras 24 horas. Então são muitos medicamentos que tu tem que colocar na hora bem certinha e tu tá com teu olho machucado. Então era bem difícil ler ali o rótulo do colírio, né? Eu entender qual que eu precisava usar. Eu também tava com muita sensibilidade para luz, então não conseguia abrir o olho facilmente. E era complicado para pingar porque realmente eu não estava enxergando. Então, no meu caso, tanto no olho esquerdo quanto no direito, essas primeiras 24 horas foram as mais tensas, mais estressantes. Por conta disso, eu estava bem cansada e também o analgésico que eu tinha tomado, né, os 2 analgésicos, deram sono. Eu estava bem cansada, estressada, não conseguia dormir porque toda hora o despertador tocava para colocar os colírios. No olho esquerdo, eu não senti absolutamente nada de dor. Ela deu um analgésico bem forte para caso eu sentisse dor, mandou eu tomar só se houvesse dor, e eu não precisei tomar nenhum, eu só tomei uma após a cirurgia, né, por recomendação dela. Já no direito, eu senti bastante dor durante a noite, eu achei até que a lente tinha saído do lugar, era um desconforto bem grande, eu precisei tomar 4 ou 5 analgésicos, era de 8 em 8 horas, né, porque realmente quando passava o efeito doía. Não é uma dor
dor absurda que te faz chorar e tal, mas como no primeiro eu não tinha sentido absolutamente nada, foi estranho pra mim sentir no segundo, então eu fiquei com medo, né, fiquei um pouco apavorada. Então eu aconselho vocês não se desesperarem, tá, se for uma dor tranquila de vocês aguentarem, porque é normal, né. No outro dia de manhã já tinha consulta, a primeira consulta pós-operatória, então eu já voltei, né. Aí ela analisou bastante o meu caso, viu como é que eu tava, viu que a cicatrização tava correndo super certinha. Eu falei pra ela que sentia dor, ela olhou minha lente, disse que tava tudo no lugar, que quando a lente sai, a lente do curativo, é ela mesma que tem que pôr, né, o oftalmologista mesmo que tem que colocar, tu não consegue colocar aquela lente de curativo de novo. Então se cai, ela falou que a dor é bem grande, então não tinha caído, né, tava todo no lugar, era só realmente o medo. Eu tinha muito medo de tirar também a lente durante a noite, coçar o olho, alguma coisa do tipo, e não, gente, é super tranquilo, até porque eu não consegui dormir direito à noite, né, por causa do despertador, mas foi automático, assim, quando eu tocava aqui eu já sentia um pouquinho de desconforto, sentia que tinha alguma coisa diferente e acabava não coçando o olho, então esse medo não precisa existir, porque realmente é muito difícil a lente se locomover, né, a lente sair ali do lugar. Em todos os dois olhos a cicatrização foi perfeita, foi super rápida, dentro do esperado ali, tudo certinho. E é por isso que eu falei no início do vídeo, 50% é o profissional que vocês vão escolher, mas 50% é a disciplina de vocês também. Eu cumpri à risca tudo que ela recomendou, desde o início até o finalzinho, e tive um pós-operatório assim maravilhoso. À medida que o tempo foi passando, ela foi retirando os colírios, né? Então eram 4, depois ficou 13 e assim por diante. E o último, que eu colocava de 1 em 1 hora, foi distanciando mais os horários até retirar totalmente. Eu não lembro ao certo quanto tempo eu fiquei usando colírios, mas eu acho que foi de 4 a 5 meses, tá? Pra sair totalmente. E a recomendação dela foi sempre ter um deles em casa, né? Que era pra lubrificar, porque o teu olho fica um pouquinho mais sensível e ele acaba ressecando um pouquinho mais, então tu pinga uma gotinha ali quando for desconfortável pra ti. As sensações, os desconfortos após as 24 horas. Se tudo correr bem com a tua cirurgia, se tiver tudo certo, tu não vai sentir dor absurda, tá? Tu vai tomar um analgésico e a dor vai passar. Foi assim que aconteceu comigo. Se tu ficar sentindo muita dor, tem alguma coisa errada, então eu te aconselho a procurar o teu médico, porque alguma coisa não tá certa, né? A sensação quando ele está cicatrizando, quando tá nessa fase aí, eu acho que o período pior foi uns 4 ou 5 dias. Sabe quando caem uns cílios no teu olho? A sensação é que tem uns 3 ou 4 cílios no teu olho o tempo inteiro. Então coça bastante, incomoda bastante, mas não dói. Quando chegava a hora de pôr o colírio, dava um alívio, que aí pingava o colírio e aliviava aquele desconforto. Mas é isso mesmo, durante alguns dias a sensação é essa e é bem incômodo assim. Ela me recomendou um repouso bem absoluto. É estranho porque como tu não tá sentindo nada, tu quer fazer as coisas, tu acha que pode fazer, mas não pode. Eu fui arrumar algumas caixas no banheiro que não eram pesadas, sabe, caixinha de remédio e tal. E no outro dia eu já tava sentindo dor, já não tava me sentindo tão bem. Então o repouso que eles indicam é pra te cumprir bem certinho, assim, que vai ser melhor pra ti. As principais recomendações é 0 telas, então eu fiquei sem celular, sem TV, sem computador, sem nada de telas por 20 dias, absolutamente nada. Eu só pegava o celular realmente quando o despertador tocava para colocar o colírio e eu travava ali o despertador e largava. A partir dos 20 dias ela liberou para responder um áudio no WhatsApp, para olhar um capítulo de uma série, coisas leves assim. Não ficar muito tempo, sabe, na tela, principalmente no celular. E aí ela me proibiu também de fazer qualquer esforço visual, né? No caso, ler, esse tipo de coisa assim. Então, qualquer coisa que forçasse os meus olhos eu não poderia fazer. Aí eu fiquei um tempo assim, mexendo bem pouquinho no celular e olhando só um pouquinho de TV, o que já melhorou, porque era bem entediante pra mim. Eu era muito ativa, né, no celular e tal, e ativa na minha vida mesmo, trabalhando, e aí do nada eu tive que parar. Aí eu pensava, vou aproveitar esses dias que eu não vou poder fazer nada, mexer no celular e tal, e vou dormir, mas não dá de tu dormir, porque toda hora é colírio. Então, assim, é um pouquinho complicado. Eu não sofri no pós-operatório, mas eu ficava muito entediada. Ela foi me liberar mesmo o celular e liberar a TV a partir dos 45 dias, então 45 dias após a cirurgia, ela me liberou totalmente, fez alguns exames, olhou como é que estava e me liberou.
Antes desses 45 dias, eu também não podia cozinhar, tá? Por causa do vapor da panela. Não pode segurar peso também. Atividades como varrer, arrumar cama, esse tipo de coisa tu também não pode fazer, porque pode voar alguma poeirinha, alguma coisa no teu olho e aí dá problema. Então, basicamente, tu não pode fazer nada. Cada profissional age de um jeito diferente. Eu vi vários vídeos que o pessoal já começou a trabalhar no 7º dia e tal. No meu caso não foi assim, ela realmente não me liberava. O meu trabalho também, ele exigia muito esforço visual, né? Eu trabalhava com doces personalizados, então realmente exigia, então ela não me liberou, tá? Eu fiquei 45 dias sem poder trabalhar. Nesse período de recuperação, foi muito comum para mim a minha visão oscilar. Então, por exemplo, terça-feira eu estava enxergando super bem, na quarta eu estava com 20% da minha visão, na quinta eu já estava bem de novo. Então, às vezes até no mesmo dia, de manhã eu acordava muito bem, de noite eu não estava enxergando quase nada. Então é meio desesperador, porque parece que tu vai melhorar e quando tu tá melhorando, daqui a pouco tu fica quase cega de novo. Mas tudo isso faz parte do processo. Tem pessoas que falam que é bem mágico, que tu acorda de repente num dia e a tua visão voltou, né, 100%, nos casos que se recupera 100%. No meu caso não foi assim, foi bem gradativo, tanto que eu não senti a melhora. Parecia que estava tudo igual. Também pode ser por eu ter feito só um olho, né, o outro continuava do mesmo jeito, não sei se foi isso que aconteceu. Mas eu realmente percebi porque um dia eu tava lendo uma bula de remédio sem óculos, gente. Aí a minha mãe falou, tu tá lendo sem óculos? E tipo, como foi muito gradativo, realmente eu não percebi isso, sabe? Eu esperei 7 dias para fazer no outro olho. Ela não queria fazer, mas por motivos de trabalho eu precisei fazer. E não aconselho, se tu tem bastante tempo aí pra tua recuperação, eu aconselho fazer um olho e deixar tá bem melhor o outro pra te fazer, tá? Uns 15 dias, 20 dias por aí. Porque a luz dos equipamentos incomodou bastante quando eu fui fazer a do olho direito, né, do segundo olho. A luz incomodou demais o primeiro que estava cicatrizando, que estava em recuperação ainda bastante. Então, o desconforto da luz é realmente muito grande, muito grande. E pelo fato do meu esquerdo não estar 100% cicatrizado, a minha visão dele era muito ruim. E aí eu mexi no outro e fiquei com os dois muito ruins. Então eu fiquei uns 3, 4 dias ali realmente muito, muito cega. Eu não conseguia fazer as coisas, eu não enxergava. E isso incomodava demais. Para vocês terem noção, eu fui uma festa durante esse processo. E as rosas na mesa eram naturais. E eu só fui descobrir no final da festa que uma moça me falou que eram. Porque eu não conseguia diferenciar o natural e o artificial. Eu só conseguia enxergar vultos. Isso foi no 3º dia da cirurgia do segundo olho, né? Então o outro estava, no caso, operado há uns 10 dias mais ou menos. Para mim, o 3º dia em relação à visão foi o pior. No 1º e no 2º dia pós-operatório eu estava enxergando melhor do que no 3º. Em todos os dois, o 3º e o 4º dia foram mais tensos, assim, a visão ficou muito embaralhada. Sabe quando o vidro do carro embaça que tu não consegue enxergar? Era essa sensação que eu tinha, então era bem irritante, assim, aquele processo. Então foi 1 dia e meio, mais ou menos, 2 dias que eu fiquei, assim, pior, e foi todos os dois no 3º e 4º dia. Durante esse processo foram muitas consultas, no início tinha uma consulta por semana, depois isso passou para 1 para 15 dias, e aí foi se distanciando. A minha visão estabilizou no 6º mês, quando completou 6 meses, 6 meses e meio, ela estagnou. O resultado foi muito melhor do que o esperado, eu fiquei com 1,5 grau de hipermetropia em cada olho, o astigmatismo a gente conseguiu zerar. Ela não achou necessidade de eu continuar usando um óculos 100% do tempo, né, porque era um grauzinho bem pequeno. Comparado com o que eu tinha, né, muitas pessoas têm 1,5 grau e sentem uma dificuldade bem grande de ver. Como eu estava acostumada com 6 graus, 1,5 para mim é fichinha. Então ela me passou uma receitinha de um óculos para eu usar para descanso, né? Eu uso ele pouquíssimas vezes. Antes eu usava para trabalhar, agora eu não estou trabalhando, então eu uso para fazer uma unha, para ler um livro que a letrinha é menor, para editar algum vídeo no celular, que é mais forçadinho, mas no decorrer do dia a dia, assim, ele fica na gaveta. E isso é muito doido, porque eu uso óculos mais ou menos há uns 20 anos, né, quase 20 anos aí que eu sou dependente totalmente do óculos, e agora simplesmente eu consigo sair sem ele. A pergunta que vocês mais me fazem, financeiramente, vale a pena e quanto eu paguei?
Eu fiz a minha cirurgia pela Unimed, pelo nosso plano de saúde, então eu paguei ali uma taxinha muito pequena, eu acho que foi R$300, de exames e das consultas, enfim, da cirurgia. Mas na época eu perguntei os valores de todos os exames e tudo, né, para a secretária quanto daria, e ela daria 9.500 a R$10.000 particular. Lá na minha cidade, tá? E nessa clínica que eu falei para vocês que é bem renomada lá. Então é muito provável que tu que tá me assistindo tenha um valor diferente para me passar, né? Inclusive, se tu já fez um orçamento no teu médico, tu quiser deixar aqui nos comentários, me diz a cidade, o estado que tu mora e qual foi o valor aí. Esses 10 mil, né, seriam de todas as consultas pós-operatórias, de todos os exames incluso e toda a cirurgia. Compensa financeiramente? Para mim, mesmo que fosse paga particular, compensaria. O meu óculos, por ter um grau muito alto, ele precisava ser trabalhada a lente para dar uma afinada, não ficar com aquele aspecto de fundo de garrafa. Também eu precisava de armações específicas, né, por causa da espessura ali da lente. Então, meu óculos girava entre 2.000 e 2.300. Então, em 5 anos, eu já pagaria cirurgia, até menos de 5 anos. O óculos que eu tenho hoje, ele custa em torno de R$700 a R$900, dependendo da armação que eu escolher, porque a lente é simples, é com pouco grau. E é um óculos que eu não preciso refazer todo ano. A vida útil dele ali vai depender dos meus cuidados. Então, no meu caso, valeria a pena mesmo que eu fosse pagar particular, tá? Então, a minha dica pra ti é consulta o teu médico, vê certinho quanto que tu vai gastar, faz as contas de quanto tu gasta por óculos e vê se realmente vale ou não vale a pena. Porque em alguns casos o grau residual é muito grande. Então, tu vai continuar gastando com óculos que seja bem caro, talvez não compense. Quanto à qualidade de vida, é sem comparação, pessoal. Antes, eu não conseguia sair na chuva sem óculos, então eu tinha que levar o óculos na bolsa, porque se eu fosse entrar numa loja, eu não ia enxergar o valor das etiquetas. Eu realmente era totalmente dependente do óculos, e isso simplesmente não existe mais. Outra dúvida muito frequente, o grau pode voltar? A resposta que ela me passou é não, tá? O que foi retirado, ele não volta mais. O que acontece? Eu tinha 6 graus, por exemplo. Aí, supondo que daqui 20 anos aumentasse mais 2 graus. Esses 2 graus que aumentaria, ele vai aumentar, entendeu? O que eu teria no futuro, eu vou ter. Então, aquele 6 que foi tirado, ele não volta mais. Eu iria ficar com 8, eu não vou ficar com 8, eu vou ficar somente com os 2. Consegue entender? Outra coisa se eu voltar a usar o óculos regularmente, acaba que o olho vicia de novo. Então a recomendação precisou do óculos, vai fazer uma unha, usa ele e já tira, tá? Tu precisa ter essa disciplina. Então a tua disciplina influencia todo o processo o tempo inteiro. Além de lá no início, né, no pós-operatório, tu também precisa manter essa disciplina depois de fazer a cirurgia. As pessoas que zeram o grau, não tanto, né, porque já não vão usar mesmo. Mas quem fica com grau residual precisa seguir as orientações ali bem certinho. Após a cirurgia, ela também me explicou que eu não poderia engravidar dentro de 6 meses. Por conta de toda a função hormonal que acontece ali na gestação, né, pode influenciar no processo e pode que o teu resultado seja interferido por isso. E também por causa da medicação usada, né, que foram colírios por 5 meses aí, então é uma medicação bem forte, embora seja só colírio ali, pode também interferir na saúde do bebê, então ela pediu para que eu não engravidasse dentro desses 6 meses. Outra dúvida que me perguntam bastante é sobre como lavar os olhos, como lavar o rosto, né, se é dolorido, se não é. No início eu lavava, sempre lavava com muito cuidado, né? Mas no início, quando tocava aqui assim, já sentia um pouquinho mais sensível. Então tinha que lavar bem devagarinho. À medida que o tempo vai passando, que os dias vão passando, tu vai te sentindo mais seguro para lavar o teu rosto de uma forma mais normal, assim. Coçar o olho nem pensar, né? Então tu só dá uma coçadinha assim pela voltinha. E eu fiquei muito tempo sem coçar os olhos, assim, com medo. Eu acho que eu fui coçar os olhos, sei lá, depois de uns 6 meses da cirurgia que eu consegui realmente ir perdendo o medo de coçar. Mas automaticamente ela não precisou me liberar para isso, sabe? Eu fui sentindo que estava cicatrizado e fui cada vez lavando mais, normal, e fui me sentindo mais segura para coçar e tal.
Mas ainda existe esse cuidado, né? Meu olho ficou bem sensível à claridade, então realmente tem que usar óculos solar, não dá pra sair na claridade sem. A questão de coçar os olhos, hoje eu me cuido bem mais, porque não é interessante também tu ficar esfregando o olho, né? Nem quem fez cirurgia, nem quem não fez. Então eu tenho mais esse cuidado. Maquiagem, eu esqueci de falar pra vocês, durante os primeiros 45 dias ela me proibiu totalmente de usar maquiagem perto dos olhos, né? No máximo ali um corretivo nas olheiras, mas fugi bastante de perto do olho. Depois dos 45 dias ela me liberou pra usar máscara de cílios, pra usar lápis e tal. Sempre tendo cuidado de deixar muito bem limpinho quando for a hora de dormir. E a indicação era tirar a maquiagem com o sabonete Johnson's, né? Como eu me sinto hoje, após um ano, se houve ou não arrependimento? Eu continuo usando meu óculos somente em horas estratégicas, que eu precise realmente. Parei praticamente 100% o uso do colírio, eu acabo usando ele, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada 20 dias, quando estou muito com o ar-condicionado ligado, que o olho dá uma ressecadinha, eu preciso usar, mas fora isso, livre de colírios. Senti a minha visão voltar a oscilar no início da gestação. Ali por volta dos 2, 3 meses, eu sentia que de vez em quando eu estava muito cega. Mas aí no outro dia já voltava ao normal. Então eu senti ali, acredito que por conta dessa questão hormonal mesmo, eu senti essa oscilação, mas também durou um mês e meio e já voltou ao normal. E a minha opinião continua a mesma, zero arrependimento, se tivesse que fazer de novo eu faria. É um processo bem lento. Te aconselho a estar preparado psicologicamente para isso, porque vão ter dias estressantes e a agonia vai ser grande e tu precisa manter muito teu foco e a tua disciplina para ter uma recuperação perfeita. Ouvi muitos relatos de pessoas que tentaram dar uma economizadinha aí na parte dos colírios. Por exemplo, às vezes faltava 3 dias para eu usar o colírio, né? E ele acabava e eu ia e comprava novamente um frasco mesmo sabendo que ia ir fora praticamente cheio. E os colírios giravam em torno de R$50, R$40, mas assim, é necessário tu fazer exatamente o que a médica mandou para que o resultado seja bom, né, seja significativo. Então, se tu decidiu fazer a cirurgia, segue as orientações à risca da tua médica, não economize em nada, usa o que ela te prescreveu, porque é algo realmente muito sério, né, que pode afetar a tua visão pro resto da tua vida, então toma esse cuidado. Espero de verdade que quem está assistindo esse vídeo, que decidiu fazer a cirurgia, tenha uma experiência tão boa quanto a minha, possa contar com uma equipe tão boa quanto a minha, e assim como eu, tenha um resultado muito melhor do que o esperado. Ela vai muito além de estética, né? Até porque eu me prefiro muito mais com óculos do que sem, mas é uma cirurgia que te traz qualidade de vida e liberdade. Então, se eu voltasse no tempo, há um ano e meio atrás, eu faria cirurgia 1000 vezes, com a mesma equipe, com a mesma médica e teria os mesmos cuidados que eu tive. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te deixou mais tranquilo, deixa o like pra mim, deixa um comentário, conta a tua experiência. Se eu esqueci de falar algo, se tu ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu fiz uma anotação, né, de tudo que eu precisava falar, mas às vezes fica algum detalhezinho específico que pode ser a tua dúvida. Então não guarda ela pra ti, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Muito obrigada por ter ficado até o final e até o próximo vídeo!